Não, o Luffy não tem Toon Force, mas quem discorda da Toon Force na maioria das vezes está errado. Eu já cansei de ver pessoas que quando vem alguém citando a Toon Force do Luffy, imediatamente discordam como se fosse algo absurdo, e falam que ele nunca teria uma habilidade tão quebrada e que o único poder dele é de transformar tudo em borracha. E sendo bem sincero, essa tese de que ele se limita à borracha é muito pior do que a tese da Toon Force. O Luffy não tem exatamente Toon Force, mas ele tem uma habilidade bem parecida e que eu vou explicar. Mas assim, eu entendo perfeitamente quem acha que é Toon Force, pois é realmente parecido, já que a habilidade dele é a realidade subjetiva, e tanto a realidade subjetiva quanto a Toon Force são derivadas da manipulação da realidade. Por isso que eu digo abertamente que chamar a habilidade de Toon Force do Luffy não é tão errado, mesmo não sendo realmente Toon Force. O que é errado mesmo é negacionar e acreditar que a habilidade dele é apenas borracha, quando já foi afirmado e demonstrado várias vezes como não sendo. Quem não se aprofunda em Power Scaling não vai conhecer todos os termos complexos e eu entendo isso, e é por isso que chamo de Toon Force. É o que é mais fácil de reconhecer, mas existem várias implicações que impedem a habilidade dele de ser propriamente Toon Force e eu vou explicar ao final do vídeo. Como eu disse, a habilidade dele não é transformar tudo em borracha. Vamos ao mangá. Quando o Luffy desperta sua fruta, em momento algum é dito que o seu poder é da borracha. Na verdade, é dito que o seu corpo tem as propriedades da borracha, o que demonstrou ser um fato desde o início do anime. Porém, é dito que ele luta com a imaginação. É uma declaração bem vaga e eu sei que muita gente considera uma metáfora, pois não está especificando nada, só deixa em aberto e muita gente interpreta como se falasse que ele luta com a borracha de forma livre, e por isso ele luta com a imaginação, por conseguir usar o corpo da maneira que ele quer. Mas o problema é que não é bem assim. Nas explicações de habilidades, geralmente é descrito como funciona no sentido literal, então querendo ou não, isso já abre possibilidades, mas logo depois é confirmado em 2 databooks. Quando saiu o Road to Log Tale 3, revelou que a habilidade do Luffy era transformar a imaginação em realidade, e na época, eu mesmo não estava convencido. Pensava que era apenas uma manipulação da borracha, uma transmutação, mas esse databook serviu para refutar todos os argumentos sobre isso. A primeira coisa que se encontra, como eu disse, é uma descrição da habilidade onde fala que o Gear 5 pode transformar a imaginação em realidade. E isso já deixa explícito que é um tipo de manipulação da realidade, que no caso se chama realidade subjetiva, e isso é muito coerente por 2 motivos. A narrativa impede de fazer sentido essa Akuma no Mi ser apenas borracha. Primeiro, que ela é a Akuma no Mi mais ridícula do mundo. Eu já vi criar uma narrativa de que ela é a mais ridícula pois é engraçada. Eu mesmo pensava isso, porém nesse databook deixa entender que essa fruta tem a capacidade para mudar o mundo. Mesmo se ela fosse uma paramécia da borracha misturada com uma Zoan, dando um aumento de habilidades físicas, ainda não seria nem perto de suficiente para ser a Akuma no Mi mais forte ou capaz de mudar o mundo. Na melhor das hipóteses, o usuário teria que ser o mais forte, mas aqui não fala nada da força do usuário e sim da própria fruta. Mesmo se fosse uma paramécia e Zoan, essa habilidade não seria nem mesmo superior a frutas como a Tori Tori no Mi modelo Fênix, que pode se regenerar instantaneamente e gerar chamas superiores a fogo comum, e não seria superior a Gura Gura no Mi, nem nenhuma outra entre as mais fortes, e isso considerando essas outras sem despertar. O problema é que o databook já refuta essa teoria, pois afirma que transformar os arredores é uma habilidade exclusiva de paramécias, e o despertar da Zoan apenas cria uma nova transformação, então podemos riscar essa possibilidade. O databook também afirma que Zoans míticas possuem habilidades de paramécia, ou seja, ela pode possuir várias habilidades, nesse caso um corpo de borracha e a habilidade de transformar a imaginação em realidade. Zoans não podem transformar os arredores, então não tem como comparar com a Akuma no Mi do Katakuri ou do Doflamingo, mas de qualquer jeito, o Luffy nem transforma os arredores, ele transforma a própria imaginação em realidade, e ele nunca transformou o chão todo em borracha e moldou para atacar como feito pelo Katakuri e Doflamingo, já que na verdade, o que o Luffy faz é fazer o que ele toca ficar emborrachado, tanto o chão quanto os oponentes, e na verdade qualquer coisa que ele tocar pode ser emborrachada, até mesmo o ar. E é aqui que eu explico essa cena onde Luffy voa, mas na verdade é mostrado um rastro de chamas no ar, então o mais plausível é que ele estivesse emborrachando o próprio ar, e por isso parece que tinha uma superfície. O poder da realidade subjetiva é a habilidade de alterar a realidade de acordo com a imaginação ou vontade do usuário, e esse poder permite que o personagem manipule as leis da física, transformando ideias em realidade. Por exemplo,
como o Luffy já fez, transformar tudo em borracha, criar óculos e criar estamina. A principal diferença entre o poder da realidade subjetiva e a Tom Force está na origem e nas características desses poderes. A Tom Force é geralmente associada a personagens de desenhos animados ou quadrinhos, e é um tipo de poder cômico que permite a esses personagens ignorar leis da física e realizar ações absurdas e exageradas por efeitos cômicos. Não é um poder que o próprio personagem decide como vai usar. Enquanto isso, o poder da realidade subjetiva tem uma base mais ampla e pode ser encontrado em diferentes tipos de histórias e gêneros. A Tom Force é tipicamente encontrada em histórias mais leves e humorísticas, e é caracterizada por permitir que os personagens ignorem completamente a lógica e a gravidade da situação em prol da comédia, como um personagem que escorrega em uma casca de banana e voa pelo ar antes de cair no chão. Em resumo, o poder da realidade subjetiva permite que o personagem altere a realidade de acordo com a sua imaginação, enquanto a Tom Force é um tipo mais específico de poder cômico encontrado em personagens de desenhos animados e quadrinhos, onde as regras da física são distorcidas para criar humor. De certa forma, o Luffy pode imitar uma espécie de Tom Force através de sua realidade subjetiva, mas basicamente é o poder que ele mesmo tira da imaginação, enquanto a Tom Force, como o da Arale, é algo que flui naturalmente. Eu já fiz outro vídeo falando sobre como eu acredito que a Akuma no Mi do Ain-sama será uma zoa mítica com a habilidade de manipulação do caos ou manipulação dos oceanos, e sinceramente, Kohashi não chega nem perto de vencer isso. Quando Luffy criou o óculos, muita gente declarou que era Tom Force, enquanto outros tentaram simplesmente negar que ele estava criando óculos do nada. Então é difícil vir aqui falar que esses dois lados estão errados. Mas é a realidade. Um grupo bem pequeno de pessoas sabe como realmente funciona. E eu sei que boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já entenderam sobre isso, mas algumas pessoas não. E é por isso que eu acho importante alcançar o maior número de pessoas. A criação dos óculos até poderia fazer parte de uma Tom Force, mas não é o caso. Geralmente, personagens com Tom Force gerariam óculos aleatoriamente, mas não é um poder planejado. Tom Force é mais como uma ajuda do autor, não um poder que o próprio personagem controla, enquanto realidade subjetiva é um poder vindo do próprio personagem, como uma habilidade que vem da Akuma no Mi do Luffy. Então não tem lógica falar que isso seria uma Tom Force controlada. Se o personagem manipulasse a realidade para tornar tudo engraçado parecendo uma Tom Force, na verdade isso seria manipulação da realidade. No caso do Luffy, ele realmente criou óculos, já que eles surgiram do nada na mão dele e com a onomatopeia Puff, que indica a aparição mágica, enquanto a que sempre foi usada na obra para coisas que esticam é Street, mas não é o que ele faz nessa cena. Até porque ao final o óculos some do nada, ele não simplesmente volta ao normal, então era realmente algo que ele criou com a manipulação da realidade. Por enquanto, não são coisas absurdas que o Luffy fez, apenas coisas como transformar tudo em borracha, habilidade que aparentemente pode até mesmo ignorar o Haki, criar pequenos objetos e recuperar sua estamina como se fosse uma bateria. Mas o Luffy certamente vai ter grandes feitos quando descobrir como funciona a sua habilidade. Mas é claro, não será forte como uma Tom Force. Tom Force é praticamente sem limites. Claro que tem algumas exceções como a Nui Harimi de Kill la Kill, que tem Tom Force mas é usada só para quebrar a quarta parede e fazer cenas de comédia, e não em lutas. Mas geralmente Tom Force serve para impedir o personagem de ser derrotado, já que qualquer situação perigosa pode virar humor, enquanto a realidade subjetiva é só um poder vindo do próprio Luffy. Em situações sérias, ele não vai simplesmente utilizar de puro humor. É por isso que eu afirmo que acreditar na Tom Force é melhor do que acreditar na manipulação da borracha, que vai totalmente contra o que é proposto no mangá e nos databooks. No fim, não sabemos as reais intenções do Oda sobre esse poder. Já é fato que é relacionado com manipular a realidade, mas o Oda pode decidir que isso é uma Tom Force quando ele quiser. Até porque, ele mesmo provavelmente não sabe o que significa realidade subjetiva. Então, apesar de por feitos ser esse o poder, o Oda pode simplesmente decidir que desde o início era Tom Force. Eu não acredito que será isso, mas é uma possibilidade que se encaixa na narrativa, diferente do poder da borracha, que contradiz tanto o mangá quanto os databooks, e ainda a narrativa, que coloca Nika como a fruta capaz de mudar o mundo inteiro.